Boa noite, meu querido irmão em Cristo e meu amigo ouvinte que tem nos acompanhado no nosso estudo sobre a intimidade com Deus. Boa noite, eu sou o pastor Ricardo e gostaria de dar então continuidade a esse estudo e primeiramente agradecer a Deus por esse tempo que nós temos tido, né, em torno da palavra de Deus, aprendendo mais dele e consequentemente que eu espero que você também tenha sido edificado, né? Para mim é um desafio, mas também é um grande prazer poder falar da palavra de Deus. Nesse momento que estamos passando em casa, estamos reclusos devido ao vírus, né, ao coronavírus. Então, espero que você, ao receber essa mensagem, essa outra mensagem, você também esteja bem com seus familiares. E saber que nós estamos orando por você, para que Deus te proteja nesse período, tá certo? Então, gostaria então de passar a quinta parte quinta e última parte desse tema, intimidade com Deus. Por que a quinta parte? Porque nós já estamos, lembra que nós já temos considerado a intimidade com Deus se mostra primeiramente através da apresentação de corpo e mente a Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Também o segundo estudo, a intimidade com Deus mediante sermos humildes, como soldados e submissos ao comandante que nos chamou. Está lá em 2 Timóteo 2, 3 e 4. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Terceiro estudo, intimidade com Deus mediante o sofrimento, quando estamos fazendo a vontade de Deus. Lá em Atos 16, 22 a 26, quando conta a história então de Paulo e Silas que estão presos em Filipos. E altas horas da noite, depois de haver sido surrado, né, apanhado, eles ainda cantam louvores e cantam hinos a Deus, servindo como testemunho de ter intimidade com Deus no sofrimento. No quarto estudo que vimos dias atrás, a intimidade com Deus mediante a perseverança em praticar os frutos do Espírito na vida da igreja. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 1 a 6, versos de 1 a 6. Né? Então hoje eu gostaria de terminar esse assunto, a intimidade com Deus através do próprio Deus, a intimidade entre Deus Pai e Deus Filho. É importante isso porque a intimidade com Deus que a Bíblia exorta e nos pede que tenhamos com Ele está baseada no fato de que Deus ele é santo e puro e nós necessitamos dessa intimidade com Ele para que nós possamos também ser puros de coração e mente, baseado sempre em nossas vontades na palavra de Deus, na sua palavra, a palavra de Deus, né? Mas é interessante que eu gostaria de falar assim, se tratando de intimidade, eu gostaria de falar da intimidade entre a própria Trindade, né? A própria Trindade. Então, primeiramente eu gostaria então que nós possamos aprender a intimidade entre Deus Pai e Deus Filho, que já havia desde a fundação do mundo. E a comprovação dessa verdade é que está lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso de 1 a 4, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pô, onde é que podemos verificar então que há essa intimidade, havia essa intimidade, e há essa intimidade, melhor dizendo, entre Deus Pai e Deus Filho desde a fundação do mundo? Porque ele diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O versículo de João capítulo 1, versículo 14, vai responder quem é esse Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Senhor Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. Mas diz no João capítulo 1, de 1 a 4, vai dizer então, no princípio era o Verbo, no princípio era Jesus, e o Verbo estava com Deus, Jesus estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus era Deus, estava junto com Deus e junto então com o Espírito Santo na criação de todas as coisas. Então todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus também, como é um ser eterno, também como Deus e Deus Pai, Deus Espírito Santo, ele participou da própria criação do mundo. Então havia intimidade sim entre Deus Pai e Deus Filho desde a fundação do mundo, desde a eternidade passada. Mas também havia intimidade com Deus e Pai e Deus Filho nas vontades, nas próprias vontades. Em João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 29, vai nos dizer: e aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João, capítulo 8, verso 29. O próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: aquele que me enviou, Deus Pai, não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. A intimidade, a comunhão, o mesmo pensamento e as mesmas vontades, baseadas exatamente
no fato de que eles pensavam a mesma coisa e o Pai, Deus Pai, não deixava Deus Filho só porque o Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo, fazia sempre o que agradava ao Pai. Mas também havia intimidade de Deus Pai e Deus Filho em essência, na própria essência, no próprio fato de ser Deus. Em João, também mais uma vez, no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28 a 30, nos diz: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão de meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. O Senhor Jesus Cristo disse essas palavras, disse esses versículos. Em João capítulo 10, versículo 28 a 30. Ele termina o versículo 30, 10, 30 com eu e o Pai somos um. É interessante isso porque ele vai falar então da segurança da salvação eterna. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém arrebatará da minha mão. E então ele diz, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Então a salvação é garantida pelo fato de que tanto Jesus Cristo nos segura como Deus Pai está segurando também. E é por isso então que ele termina esse versículo, no versículo João capítulo 10, versículo 30, dizendo: eu e o Pai somos um. Mais uma vez, essa intimidade entre Deus Pai e Deus Filho em essência, no seu própria autoridade, seu próprio poder salvador. Intimidade também entre Deus Pai e Deus Filho em autoridade agora, em autoridade. Diz lá em João capítulo 5, versículo 22 a 24. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai, que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui é intimidade em autoridade. Deus Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Ao Filho, Deus Filho, a fim de que todos honrem o Filho do mesmo modo que honram o Pai. Isso é muito importante em nossos dias, porque infelizmente muitas pessoas têm Deus, nome de Deus na boca, mas quando fala daquele que também tem que ser honrado, fala em outras pessoas que não têm essa autoridade. A autoridade que Deus Pai deu foi unicamente ao Deus Filho, o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz aqui, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então você pode falar de Deus várias vezes e colocar outras pessoas também nessa relação. Mas se você não honrar o Filho, Deus Filho, Jesus Cristo, tanto quanto honra o Deus Pai, você não tem comunhão com Ele. Então também entendemos que há intimidade de Deus Pai e Deus Filho no próprio crer, na própria fé. Lá em João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O Senhor Jesus também fala isso. É muito importante o Evangelho de João, porque João, o apóstolo João, o evangelista João, ele quer mostrar que Jesus era Deus. Ele então diz aqui em João capítulo 14, versículo 1, ele escreve no seu Evangelho as palavras do Senhor Jesus Cristo. Em João 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. O Senhor Jesus então pede para que nós tenhamos fé, não só em Deus, mas nele próprio. Isso mostra, meus amigos e irmãos em Cristo, que havia também intimidade entre a questão da própria fé. E por último, havia intimidade na Trindade em si. Agora os três, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se havia intimidade entre Deus Pai e Deus Filho, consequentemente, haveria intimidade também entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nota comigo em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 3 a 17. Mateus 3, 3 a 17, que diz: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? João Batista dizendo. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Interessante isso, porque aqui notamos que a personificação da Trindade. Nota comigo que, segundo o versículo,
Jesus, quando é batizado por João Batista para cumprir a lei, um detalhe importante, o Senhor Jesus Cristo não precisava ser batizado, porque ele não tinha pecado, mas ele mesmo assim, para cumprir a lei, foi batizado por João Batista, e também mostra que a ave, a pomba, aqui desceu no ombro de Jesus Cristo, conforme a escrita aqui, está escrito, representando o Espírito Santo de Deus. E Jesus Cristo está sendo batizado e Deus fala dos céus: este é meu filho amado em quem me compraz. Então não há como não entendermos que não havia trindade. E após isso, então, quando Jesus Cristo morre e ressuscita, em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a trindade também tinha intimidade. Agora, entendemos que, como temos visto, a intimidade entre Deus Pai e Deus Filho existia desde a fundação do mundo, no que diz respeito às suas vontades, tinha também intimidade em relação à sua essência, em relação à sua fé e em relação à própria trindade. Agora, hoje eu gostaria, falando de intimidade, eu gostaria então que pudéssemos pensar num fato curioso que aconteceu na vida do Senhor Jesus Cristo, e que tem tudo a ver conosco. Em Mateus capítulo 27, versículo 45 e 46, vai nos dizer: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? É aqui então que podemos observar a importância dentro desse estudo, a importância dessa afirmação, desse versículo de Mateus capítulo 27, versículo 45 e 46. O Senhor Jesus aqui então cita o Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparastes? E aqui surge uma pergunta de acordo com esse versículo. Segundo essa passagem, qual foi o problema de haver essa separação ou esse abandono temporário entre Deus Pai e Deus Filho? Por que houve essa separação temporária aqui? E a resposta é: devido ao pecado da desobediência de Adão e Eva, houve uma quebra no relacionamento entre Deus Pai e suas criaturas. O Senhor Jesus Cristo está na cruz, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor Jesus já está na cruz e o que ele estava fazendo na cruz, Jesus estava pagando o preço pelos nossos pecados. É interessante isso, porque falando de intimidade, aqui houve uma quebra dessa intimidade, mesmo que temporária. Deus aqui então transferiu sua ira santa ao seu Filho, e na cruz o Senhor Jesus Cristo pagou o grande valor da nossa dívida para com Deus. Mesmo sendo Deus Filho, mas ao levar os nossos pecados sobre si, o Deus Pai o abandonou temporariamente, até que na sua morte o Deus Filho pagasse toda a ofensa a Deus Pai, toda a nossa ofensa a Deus Pai. É interessante isso, não é verdade? Porque por mais intimidade que a Trindade tinha, quando se coloca então a questão do pecado humano, Deus, nem o próprio Deus aceita o seu Filho. E enquanto Jesus Cristo não morreu e satisfez a ira de Deus sobre os nossos pecados, não os dele, que ele não tinha, mas sobre os nossos, Deus temporariamente separa-se de Deus Filho, quebra essa comunhão. Como Deus vê então, como Deus via e vê, melhor dizendo, nosso coração. A Bíblia vai falar então que o profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9, vai nos dizer que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Em Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12, vai dizer: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E Romanos capítulo 3, versículo 23, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É importante isso, porque foi exatamente por causa do meu pecado e do seu pecado que Deus temporariamente abandonou seu Filho na cruz do Calvário, exatamente naquele momento tão difícil. Mas o que então podemos fazer? Qual é a solução providenciada pelo próprio Deus para pagar o preço pelos nossos pecados? Isaías, o profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3 a 7, vai dizer: Isaías 53, 3 a 7. Era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si.
e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Percebe então agora porque Deus temporariamente deixou o seu Filho Jesus Cristo só na cruz, num momento tão difícil? Foi exatamente por causa do meu pecado e do seu pecado. Como você então, meu amigo, que está me ouvindo, pode receber então esse perdão do pecado dado unicamente em Jesus Cristo? É pela fé. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, se você quer receber esse perdão de Deus já providenciado na pessoa de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, é pela fé no que Jesus Cristo já fez por você na cruz do Calvário. Por isso que Jesus Cristo disse: Deus meu, por que me desamparaste? Foi exatamente por causa do meu pecado e seu. Então, quando você confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você recebe pela fé e arrependimento o perdão de Deus, porque Jesus sofreu na cruz e foi abandonado por Deus temporariamente por causa dos nossos pecados. Intimidade com Deus, como temos visto, entre Deus Pai e Deus Filho, sempre existiu. Mas houve um momento na história entre a Trindade, o Deus Pai e Deus Filho, essas duas pessoas da Trindade, que houve uma separação temporária, mas foi por causa de mim e de você, pela causa do nosso coração perverso e duro. Então, renda-se, meu amigo, um conselho que eu lhe dou, conselho pastoral que eu lhe dou: renda-se aos pés de Jesus Cristo pela fé e arrependimento no que Ele já fez por você. E você então receberá o perdão de Deus. E você, meu irmão em Cristo, continue firme, continue sendo um servo de Deus, um agradecido, grato a Deus pelo que Ele já fez. E assim vamos todos caminhar para a glória eterna. A você, meu amigo, cabe então você entregar a sua vida. E quando você entregar a sua vida, você vai ganhar a Deus, você vai ganhar um novo propósito, um novo coração e a vida eterna. E acima de tudo, o perdão dos céus. Que Deus te abençoe e te guarde. E foi um prazer, então, futuramente teremos mais estudos. Que Deus abençoe a todos e as suas famílias. Amém.